Oi, gente. Bora lá entender essa história então de molécula polar ou apolar? Primeiro, a gente precisa entender sobre a fila de reatividade. Fila de eletronegatividade ou fila de reatividade significa colocar os átomos em uma sequência de quem é o mais forte até o que é mais fraco. Então, eu coloquei aqui para vocês uma sequência mais comum da gente encontrar no dia a dia, né, na literatura. O átomo de flúor é o átomo mais forte, mas ele é raro e existem poucas moléculas no planeta que tenham átomo de flúor. E aí nós temos, por exemplo, uma grande quantidade de átomos de oxigênio que está na atmosfera, está no oxigênio que a gente respira, na maior parte das moléculas, nitrogênio, cloro, assim sucessivamente. O átomo de hidrogênio é o átomo mais fraco da tabela periódica. Coloquei aqui uma pequena sequência, não coloquei todos os elementos da tabela periódica em ordem de eletronegatividade ou fila de reatividade. Mas só para vocês entenderem que o mais forte, né, seria o flúor, o segundo mais forte que está em abundância, o oxigênio, e assim sucessivamente nós temos uma sequência desses elementos. Bom, mas como que eu entendo isso numa molécula? Basicamente, então, nós temos as moléculas podendo ser classificadas conforme o tipo de ligação química. Eu vou classificá-la como sendo uma molécula que tem um tipo de ligação iônica ou uma molécula que tem um tipo de ligação covalente. As moléculas que têm ligação iônica, elas sempre serão polares, sempre. Já as que têm ligação covalente, quer dizer, compartilha elétrons entre os átomos, aí eu tenho várias classificações que eu preciso verificar. Então, basicamente, primeira coisa que eu vou verificar é quais são os tipos de átomos que estão formando essa estrutura que está tendo um tipo de ligação covalente. A molécula é diatômica, formada por dois átomos. Se ela for formada por dois átomos, a característica que eu tenho que olhar é: tem átomos diferentes ou átomos iguais? São dois átomos e são iguais? Então é apolar. São dois átomos e são diferentes? Obrigatoriamente a molécula é polar. E se ela for formada por três ou mais átomos? Se ela for formada por três ou mais átomos, aí agora eu vou prestar atenção em o átomo central que está ligando esses três ou mais átomos. Possui par de elétrons livres? Se possuir par de elétrons livres, obrigatoriamente ela é polar. Se ela não possuir par de elétrons livres, aí eu vou prestar atenção. Ela é formada por dois elementos químicos diferentes ou não? Se ela for formada por dois elementos químicos que são iguais, então eu falo que ela é apolar. Se ela é formada por três ou mais elementos químicos, obrigatoriamente ela é polar. Vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais fácil do que a gente só falar na teoria. Vamos ver esses exemplos aqui. O NaCl é uma molécula formada entre metal e ametal, portanto é ligação iônica. Se é ligação iônica, obrigatoriamente essa molécula é polar. Agora, quando eu pego, por exemplo, a molécula do O2, do gás oxigênio, ela é ligação covalente entre dois átomos de oxigênio formando a estrutura e os átomos são exatamente iguais. Quer dizer que ninguém é mais forte que ninguém. Consequentemente, essa molécula é apolar. Quando eu penso na molécula de água, o oxigênio, ele tem dois pares de elétrons livres que não fizeram ligação, porque a nuvem eletrônica dele tem 6 elétrons no orbital de fronteira. Como ele só compartilhou elétron com cada um dos átomos de hidrogênio, então quer dizer, dos 6 elétrons, apenas 2 fizeram ligações. Como ele tem par de elétrons livres e eu tenho então essa molécula sendo do tipo de ligação covalente, mas formada por átomos diferentes que não se neutralizam por ter elétrons livres. Essa molécula da água é molécula polar. Lembrando que a molécula da água é considerada a molécula mais polar que existe no planeta Terra, onde nós vivemos. Já o CH4 é formada por átomos diferentes, mas observe que eu tenho um átomo de hidrogênio puxando a ligação com o carbono para cada lado. Então, se eu tenho um para a esquerda, cancela a força do que está puxando pela direita. O que está para cima cancela a força do que está puxando para baixo.
Então, essa molécula ela é considerada como sendo apolar, mesmo sendo formada por átomos diferentes, porque suas forças se cancelam, se neutralizam. Vamos ver outros exemplos. Vamos ver as ligações que estão nas moléculas do lado esquerdo. Dois átomos de cloro, átomos iguais, um ligado no outro, molécula apolar. Quando eu penso na molécula de baixo, eu já tenho um enxofre ligado a dois átomos de hidrogênio. Estrutura muito parecida com a que acontece com a molécula de água, né? Então, consequentemente, essa molécula é considerada polar. Eu tenho pares de elétrons livres no enxofre. A molécula, então, é considerada polar. Na parte da molécula que eu tenho enxofre ligado a dois oxigênios, essa molécula também vai ser polar. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de átomos, mas eu tenho pares de elétrons livres. A molécula é polar. Mesmo tendo um oxigênio puxando para a esquerda, um puxando para a direita, como as ligações não são iguais, tem dupla ligação de um lado, simples ligação do outro, e eu ainda tenho par de elétron livre, a molécula é considerada polar. Entre o hidrogênio e o iodo, no ácido iodídrico, átomos diferentes, molécula formada por apenas dois átomos, molécula então é polar. Na parte de baixo eu tenho um fósforo ligado a três átomos de cloro. Mesmo que um cloro da esquerda cancele a força com o cloro da direita, o cloro de baixo não cancela o par de elétrons que está em cima. Portanto, essa molécula também é polar. Olhando agora as moléculas do lado direito. Carbono ligado a dois hidrogênios e a um C-O, famosa carbonila, né? C-O é carbonila. Olha, nesse caso eu tenho uma molécula polar, porque o oxigênio é muito mais forte que os átomos de hidrogênio que estariam ligados ao carbono. A molécula é polar. Logo depois eu tenho a molécula do N2, do gás nitrogênio. Átomos iguais, nitrogênio ligado a nitrogênio. Ninguém é mais forte que ninguém. Molécula apolar. Quando eu olho na molécula de baixo, eu tenho carbono ligado a dois átomos de enxofre. Não tem par de elétrons livres no átomo central. Portanto, essa molécula vai ser considerada como apolar. Por quê? Porque um enxofre puxa para a esquerda, o outro enxofre puxa para a direita. A nuvem eletrônica não sai do lugar. A mesma coisa vai acontecer com a última molécula, que eu tenho carbono ligado a 4 átomos de bromo. Então, esses átomos de bromo, um cancela a força do outro. Da esquerda cancela da direita, o de cima cancela o de baixo. As nuvens eletrônicas não mudam de posição. Vamos ver mais um exemplo, mais os últimos exemplos, para ver se vocês conseguiram fixar. Fica fácil de bater o olho e saber aonde é que eu teria polaridade na molécula, caso tenha polaridade. Basta eu prestar atenção em que ponto da molécula eu tenho átomos diferentes. Observe que na extremidade direita dessa primeira molécula, eu tenho o que nós chamamos de estrutura cabeça-cauda, né? Aí eu vou chamar de cabeça aquela parte que é polar da minha molécula. Observe que nessa extremidade polar eu tenho o carbono ligado fazendo uma dupla com o oxigênio, fazendo uma ligação com o oxigênio que está ligado a um sódio, que é um metal, mais do que nunca uma característica de átomos diferentes formado numa sequência de átomos de carbono. Então, nessa extremidade, eu digo que eu tenho polaridade na molécula. O restante da molécula, que nós comumente chamamos de cauda, ela vai ser, então, totalmente apolar. Por quê? Porque só tem ligação entre carbonos. Lembra que o átomo de hidrogênio, ele não é considerado como relevante quando eu olho para uma cadeia carbônica. O que eu conto numa cadeia carbônica é sempre a sequência de átomos de carbono, eles que são importantes na estrutura. Na segunda molécula, é a mesma historinha que aconteceu na primeira. Observe que na segunda molécula eu tenho a extremidade do lado esquerdo, um ácido carboxílico, C-O, OH no mesmo átomo de carbono. Característica de átomo de função orgânica ácido carboxílico. Essa função ácido carboxílico, ele demonstra para mim aonde eu tenho polaridade na molécula. Aliás, muito polar, né? Visto que eu tenho o átomo, que é o de oxigênio, fazendo ligações na extremidade, é o átomo mais forte, muito abundante no planeta Terra.
Então, eu também poderia chamar essa cadeia de uma cadeia que dá para separar um formato de cabeça-cauda, onde a parte da cabeça seria onde eu tenho o grupo funcional do ácido carboxílico, e o restante da minha cadeia, minha sequência de carbonos, seria considerada a minha cauda. Por fim, eu tenho aqui uma molécula da estrutura do colesterol. Na molécula do colesterol, observe que eu tenho apenas em uma extremidade uma hidroxila, que é característico da função álcool, da função orgânica álcool. Nessa extremidade, então, por eu ter um átomo muito forte, muito eletronegativo, que é o oxigênio, apresenta polaridade. O restante da minha cadeia, eu vou então considerar como sendo apolar. Então, aqui eu também consigo visivelmente separar numa grande sequência de átomos de carbono, aonde eu tenho polaridade e aonde eu não tenho polaridade na molécula. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos!